você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. Você não precisa assistir filmes de terror para se aterrorizar. Basta você deixar sua mente livre, sem gestão dos pensamentos, que você é capaz de construir ideias tão perturbadoras que vai sangrar sua alegria, seu prazer de viver, vai retirar o oxigênio da sua segurança, da sua capacidade de contemplar o belo, relaxar e se sentir feliz. A mente mente. Ninguém pode enganar mais você do que sua própria mente. Nós nos acostumamos, inclusive, com as armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso próprio caminho. A autossabotagem, a procrastinação, os medos e as inseguranças que nos paralisam, a ansiedade que nos mantém parados sem mudar aquilo que precisa ser mudado, a falta de foco porque nós não priorizamos o que precisa ser priorizado, o esquecimento constante porque o nosso cérebro vive sobrecarregado. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala: nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Nós somos, de certa maneira, subproduto do meio no qual vivemos, do lar onde fomos criados, da cultura na qual fomos criados. E muitos dos traços da nossa mentalidade dizem respeito a isso. É por isso que você vê pessoas que foram criadas dentro de um ambiente de crítica se tornam amargas e críticas. Pessoas que foram criadas em ambientes positivos, amorosos, cujos pais encorajaram, são pessoas que têm facilidade de encorajar os outros e olhar o lado bom das coisas. Agora, não importa qual tenha sido o seu background, não importa qual tenha sido o seu pano de fundo, o que importa é que a palavra de Deus diz que é possível sermos transformados na nossa mentalidade. Não importa se você está fazendo perfeito ou imperfeito, o importante é que você haja desde o início. Haja, bem ou mal, haja, faça acontecer. Tem pessoas que estão pensando tanto que não fazem nada. Tem pessoas que pensam menos e fazem alguma coisa melhor do que não fazer nada. Então, tem poder quem age, certo ou errado, tem poder quem age. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala: eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. Você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. O que acontece é que você sobe, bate num teto e volta. Sobe, bate num teto e volta. Então quer dizer, você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo.
Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. A mente humana é extraordinária. É a mente humana que torna o homem semelhante a Deus. Não é o corpo do homem, mas é a capacidade de pensar, de decidir, que nós temos e recebemos de Deus. E essa capacidade está na nossa psique, na nossa mente, na nossa inteligência. Porque as minas de ouro podem esgotar. O mercado de ações pode ser abalado. Os investimentos imobiliários podem quebrar quando a bolha estoura. Mas a mente humana sempre terá um capital para transformar a sociedade, para transformar você como indivíduo, você como família, você como cristão, você como trabalhador, você como profissional. O indivíduo que pensa não é manipulado. Você tem uma mina de ouro. Como podemos progredir na nossa vida em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida? Porque sem dúvida alguma, se você não tiver uma mente que progrida, que avance, a sua vida como um todo não progredirá. Na verdade, a mentalidade faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. A maioria das pessoas, elas ficam correndo numa esteira e não na pista. Talvez você agora esteja correndo na esteira. Correr na esteira é você se preparar. Mas sabe quando que você vai estar realmente preparado? Quando você fizer aquilo. Porque nada ensina mais do que o campo de batalha. Nada ensina mais do que você se engalfiar com o problema. Você só encontra a solução quando você está dentro do problema. A vida é uma chuva de programações na qual estamos o tempo todo nos molhando. E é muito importante percebermos quando podemos reprogramar a nossa mente para justamente limpar aquelas programações que não são boas e captar aquelas que são poderosas. Cada um de nós tem o poder de agigantar a árvore que se encontra dentro de si e não ser apenas um ser condenado a ter tamanho diminuto. Se nós cavarmos um bonsai, ou melhor, se nós cavarmos um lugar para o bonsai ficar enterrado, ele poderá ter toda a possibilidade de crescimento. Que as pessoas que ajudam a colocar mais bonsais na terra serão eternamente lembradas. Eu penso diariamente o que eu vou fazer hoje de positivo, qual é o passo que eu vou dar, qual é o degrau que eu vou subir. Você tem que sonhar, cara, você tem que ter um sonho e diariamente você tem que se perguntar na hora que você acordar, escovar os dentes, o que eu vou fazer hoje para eu realizar o meu sonho. É um sonho grande, cara, é um sonho pequeno, um sonho grande, né? Fala sonho grande, porque sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. O principal é transpirar, arregaçar as mangas e diariamente dar um passo em direção à realização do seu sonho. Então hoje é muito mais importante o antes feito do que perfeito, mas não significa que seja mal feito, né? E por que a mente, ela nos engana com facilidade? Porque o pensamento é virtual, ele não é real. Você vai ficar alta performance, você vai performar. Porque aquela galera só respira aquilo no trabalho, nos estudos, na universidade. O grupo pensa de um jeito. E se você pensa diferente, o grupo te expulsa, o sistema te expulsa. E você também não aceita gente que não pensa desse jeito. Então muitas pessoas podem achar, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Na verdade não é difícil. As coisas não são difíceis quando você não coloca escolha. Não tem escolha.
Qual a escolha? Olha, não tem. Então é fácil decidir quando você não tem escolha. É difícil quando você tem muitas. Você precisa ter mente forte. Você precisa ter espírito de guerreiro. Não se compare com os outros. Não se compare com os outros. A gente se acostuma e aos pouquinhos a nossa vida vai sendo devorada, uma pequena mordida de cada vez. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, lá se foi um pedaço enorme da nossa vida, devorado aos pouquinhos. E quando isso acontece, frequentemente, não tem mais volta. Esse pedaço da nossa vida já se foi e agora nós temos que aprender a conviver com a cicatriz deixada pela ausência dele. A gente se acostuma, mas não deveria, porque as consequências de se acostumar são muito perigosas e muito tristes. E a grande pergunta então que fica para nós é: por que nós nos acostumamos com as coisas que nos fazem mal? As coisas que nos deixam infelizes ou que nos impedem de conquistar a felicidade que nós tanto desejamos. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Ela só acontecerá se você se dispuser a trabalhar. É importante que você saiba também que boas ideias raramente vêm ao encontro de alguém. É difícil alguém estar andando na rua e vir uma boa ideia. Geralmente uma boa ideia é resultado de muito trabalho. Muitas horas de trabalho, de transpiração, para um pouco de inspiração. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então, é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. É que a mudança da mentalidade é difícil. Resiliência, capacidade de reinvenção, capacidade de superação dos cárceres interiores, capacidade de fazer da vida um oásis, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Usar os recursos que estão dentro do ser humano para que ele possa não ter medo dos medos, enfrentar suas angústias, seus conflitos e escrever capítulos nobres nos momentos mais difíceis da nossa história. A triste notícia é que você só vai encontrar o seu sucesso ou resgatar, tirar de dentro de você, depois que você passar pelo fracasso. Você tem que passar, encarar a sua incompetência primeiro, para descobrir como ela é e o que você tem de fato de habilidades a serem desenvolvidas, quais as atitudes que você tem que desenvolver. E não ser um covarde frente eu não quero encarar porque ela é muito feia. Ela é horrorosa, ela é o seu pior lado, ela é a pior coisa que você tem em você. E é por isso que você tem medo. Você não tem medo dos outros, você não tem medo do concorrente, você tem medo daquilo que você vai ver dentro de você se você fizer a viagem para dentro de você. Por que é tão importante você mudar a sua mentalidade? Você precisa mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque a mudança de mentalidade nunca é automática. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então, é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. Pensar é um trabalho duro. É por isso que tão poucos pensam.
Pensar gasta energia. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem deixar como tá, para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam. Mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Então a primeira coisa é você entender que quando você começar a sentir aquelas coisas ruins, o que você tem que fazer? Opa, peraí, o que está acontecendo? Isso quer dizer que você consegue controlar a sua emoção. E você consegue se tornar também elevado, empoderado. A emoção muda, o comportamento muda. Quando você é maestro das suas emoções, você passa a ser admirado. Porque poucas pessoas conseguem lidar direito com as suas emoções. Poucas pessoas. A partir do momento que você entende isso e que você percebe que todas aquelas coisas ruins que você já sentiu não fazem parte de você, fazem parte de um pedaço da sua mente que está corrompido, que está estragado, e que você vai simplesmente tirar aquilo ali da sua mente de novo, ficar sã, ficar limpa, e você voltar com todos aqueles sonhos que você tinha na sua infância. Independente de qual era a sua situação, crianças sempre sonham. E quando a gente cresce, alguém fala pra gente que não era possível aquilo que a gente estava pensando. A grandeza está dentro de você, não está fora de você. E se você for grande aqui dentro do seu coração, tudo ao redor vai ficar enorme, vai ficar gigante.